Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Cipolla e vamos estar falando agora sobre cálculo 1 direcionado para limites. Essa aula aqui eu já gostaria de estar avisando que eu estou gravando mediante a situação das provas já estarem aí já nessa semana, nas próximas semanas aqui. Eu vou gravar uma aula aí rústica com o foco da câmera diretamente na folha sulfite. Não vou ter tempo de montar um PowerPoint de apresentação, fazer uma aula bem paulatina. E então, mais para a gente acelerar aí as informações e compartilhar o máximo de conteúdo possível aí para que o pessoal tenha êxito aí nas avaliações que irão começar aí nas próximas semanas. Eu antecipo que eu não vou ficar abordando muita teoria, porque o meu intuito aqui não é ficar abordando muita teoria, mas é apresentar algumas propriedades e resolver o máximo de exercício possível para que torne-se claro e objetivo aí a compreensão nas resoluções dos exercícios. Os vídeos, esse vídeo, se fosse ficar num vídeo só, ficaria muito longo, então eu vou fragmentar em vários vídeos, vou tentar aqui me atentar ao tempo transcorrido e dividi-lo em vídeos de 8 a 10 minutos cada um. Então vai ser muita resolução de exercícios e vamos lá. Eu peço que vocês curta o canal, se inscreva aí no canal, clique no gostei, compartilhe com o pessoal, faça comentários porque isso dá muito engajamento no canal, vocês vão estar me ajudando e quem quiser fazer uma contribuição para a gente estar investindo aí na infraestrutura do canal para conseguir melhorar aí cada vez mais a qualidade dos vídeos, eu agradeço vocês, perfeito? Então vamos começar, só relembrando que eu não vou abordar muita teoria, eu vou aplicar alguns conceitos, né, durante as resoluções, mas eu não quero ficar explicando o que é limites, essas coisas, isso daí eu acredito que tenha muito material para dar essas respostas. Mas caso vocês tenham dúvidas ao longo do vídeo, podem fazer perguntas aí nos comentários que eu vou procurar estar respondendo, mesmo que sejam questionamentos teóricos. Perfeito? Então, bora lá para a aula, ok? Eu vou estar começando a apresentar para vocês, rapidamente, só a introdução em relação a limites, né? Não, o meu intuito aqui não vai ser abordar muito, mas o que é limite? Quando nós falamos em limite, nós estamos falando em funções. Funções matemáticas. Funções lá, a equação do primeiro grau, do segundo grau, terceiro grau, função logarítmica. Então, quando nós falamos em funções, nós temos 3 áreas de estudos de funções. O primeiro é limites. Então, quando nós temos uma função, queremos analisar um determinado ponto, fala assim, ó, qual que é o limite nessa situação? Então, limites aqui é uma área de estudo de características de funções matemáticas. Depois de limites, nós temos as derivadas. As derivadas são funções que elas possuem origem numa função anterior. Então, por exemplo, o queijo é derivado do leite. Então, do leite nós fazemos o queijo. Então, uma derivada nada mais é do que uma função resultante de um procedimento aplicado numa função matriz, vamos dizer assim, né? Uma função anterior. Então, nós temos limites, derivadas e temos as integrais. As integrais nada mais são do que aplicação para encontrar valores integrando, ou seja, agregando, juntando, considerando tudo o que está condicionado nos elementos de uma análise de uma determinada função. Perfeito? São esses 3 tópicos que são trabalhados em cima das análises, aplicações e análises em cima de funções. Para quem não lembra o que são funções, nós temos como exemplo, lembra da fórmula aqui, ó, equação do primeiro grau, por exemplo. Do primeiro grau. Qual que é a estrutura da equação do primeiro grau? Nós colocávamos assim, ó, y é igual, a estrutura é assim, ó, ax mais b. E a equação do segundo grau? A equação do segundo grau é igual a ax quadrado mais bx mais c. Essas são as estruturas básicas. Aí cada análise de funções, temos funções logarítmicas, exponenciais, então temos mais funções aí, cúbicas e assim por diante. Porém, eu vou usar como exemplo a equação do primeiro grau e do segundo grau. Quando nós olhamos nessa situação, quando nós olhamos essa estrutura, eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Uma equação do primeiro grau, um exemplo é
y igual a x menos 1. E uma equação do segundo grau seria, por exemplo, y igual a x quadrado menos 4. Um exemplo de equação do segundo grau. Toda função ela tem uma representação gráfica no plano cartesiano que ela está inserido. Então, quando nós olhamos essas duas equações, nós vemos o quê? Nós vemos que existe um gráfico no plano cartesiano x, y, aonde elas serão representadas. Então, essa equação do primeiro grau aqui, ela ficaria mais ou menos aqui assim, ó. Ela seria mais ou menos assim, aonde aqui no eixo x seria, cortaria o eixo x aqui no mais 1. E no y aqui seria no menos 1. Então, essa daqui é a representação dessa função, dessa expressão y. E temos também a expressão do segundo grau, que ela ficaria mais ou menos aqui assim, ó. Onde aqui no eixo x cortaria no 2 e menos 2. Então, cada função tem suas características. O que acontece é o seguinte, quando nós atribuímos valores para x, vai ter um resultado que vai refletir no eixo y, que é chamado de imagem. Então, o que acontece? Esse gráfico azul, ele é formado por essa, vamos chamar essa expressão, o eixo y aqui, nós estamos dando uma resultante, mas isso nada mais é do que, ao invés de chamarmos de y, isso daqui vamos chamar de uma função que depende de x. E a outra de baixo aqui, vamos chamar de g de x, é uma função g que depende de x, que tem como resultante um reflexo, quando atribuímos valores para x, no eixo y. Então, nós substituímos normalmente g de x igual a y, f de x igual a y, por uma questão de reflexo de imagem no eixo y. Mas a representação da função fica representada por uma letra maiúscula e entre parênteses ali a variável. A variável pode ser até uma outra função, uma função dentro de outra função, certo? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, esse gráfico aqui, ele é gerado por essa equação g. Então, eu posso falar que o que gera o meu gráfico em azul é a minha função g de x, que ela é formada por x quadrado menos 4. E o meu gráfico de equação do primeiro grau é formado aqui pela minha função f de x. Por que eu preciso saber disso? Porque quando nós estudamos limites, os limites ele vai trabalhar com análise de funções. Então tem que ter um domínio do conhecimento básico e teórico do que são funções. Então, quando nós analisamos essa função, nós podemos analisar os limites, podemos fazer uma derivada dessa função e podemos fazer uma integral dessa função. E aí as aulas subsequentes aí do semestre aí que nós vamos estar abordando, perfeito? Então, basicamente é isso. Em funções nós estudamos essas três frentes e toda expressão matemática, toda função, ela tem uma representação gráfica no plano cartesiano que ela está inserida. Nós trabalhamos normalmente no plano bidimensional com o plano cartesiano XY, mas existe um plano azimutal aqui que ela sairia do papel, que pode existir aí a incrementação do plano azimutal aí, normalmente plano Z, ficaria XYZ. Mas aqui não é a questão e eu acho que já dá para a gente trabalhar basicamente só com um plano bidimensional. Basicamente é isso aqui o que nós podemos trabalhar com os estudos de funções. Isso daqui vai ser muito útil porque limite é o seguinte, pensa nessa função primeiro grau aqui, ó. Quando os meus valores que eu atribuí para x se aproximarem de 1, ou seja, vem de cima aqui, aproximando do valor de 1, qual é o resultado na minha imagem do eixo y? E vale também pelo lado esquerdo, que são as aproximações laterais que vocês devem ter visto aí nas aulas já com os professores. Então ele vai tender para um valor. Então perceba que independente do valor que eu assuma em x, mas tudo se aproximando pela direita e pela esquerda
Quando x tende a 1, o meu y vai tender a 0. Então a análise de limites é isso, perfeito? Então eu vou começar a apresentar, vai ser muita resolução de exercício. Eu calculo que vai dar vários vídeos, porque serão muitos exercícios, e isso é muito bom. Quem tiver disposição aí, assista os vídeos que eu tenho convicção que vão entender aí, beleza? Então vamos para a parte que interessa, que é a apresentação das partes de resolução de exercícios.